Eu tinha um sonho de ter uma família. E aos 17 anos eu conheci aquele que seria meu esposo. Embora não havíamos sido apresentados um ao outro, mas eu sabia que ele era o homem da minha vida. E a partir dali comecei a orar por ele todos os dias. Aqueles que me conheciam, os mais próximos, achavam que eu estava meio louca, porque como que eu estava orando por alguém que eu mal conhecia. Mas algo dentro de mim dizia que era ele. Mas eu sempre dizia que nunca ia casar com um pastor. Só que eu havia me apaixonado por ele antes de saber que ele fazia teologia. Então meio que já era tarde demais. E depois de um ano, Deus respondeu a minha oração e nós começamos a namorar. Ele terminou o teológico e ele sempre falava para mim do sonho de estudar fora. E então juntos, 4 dias depois de casados, eu tinha 19, ele 23, e decidimos sair nessa grande aventura. Fomos inicialmente para a Espanha, ficamos por 3 meses. E por fim, ele falou: Dani, olha, eu sempre quis estudar hebraico e tenho a oportunidade de irmos para Israel, você topa? Quando ele me mostrou uma foto das belas praias de Tel Aviv, eu falei: vamos. E nós fomos, e depois então nós passamos a viver em Tel Aviv, estudando hebraico e trabalhando juntos para pagar os nossos estudos. A partir daí, sempre aquele sonho no meu coração de ter uma família, de ter filhos. E pouco tempo depois eu engravidei da nossa pequena Ellen, mas as circunstâncias em Israel eram um pouco complicadas. E então nós decidimos, logo após que estudamos o hebraico, sair de Israel e ir para um país de língua inglesa, que foi a Inglaterra. Nós saímos de Israel, eu estava com 3 meses de gravidez, e após chegar no Newbold College, na Inglaterra, nós começamos a trabalhar para pagar os estudos, e já tudo preparado para a chegada da pequena Ellen. No 8º mês, eu percebi que os movimentos dela não estavam normais como antes. Eu comentei com meu esposo, nós fomos ao hospital. Naquela época, como tínhamos recém-chegado no país, apenas alguns meses, eu não sabia ainda falar a língua. E nós pedimos a ajuda de uma amiga para que pudesse traduzir. Foi feitos os exames iniciais e mostraram que a bebê estava bem. Pediram que eu voltasse para casa, mas que, havendo alguma mudança no quadro, eu retornasse para o hospital. Chegando próximo ao Natal, novamente eu percebi que os movimentos dela estavam diminuindo e fomos pela 2ª vez ao hospital. Mas quando chegou lá, uma enfermeira diferente da que havia me atendido na primeira vez, ela disse que a bebê estava bem, que era apenas uma preocupação de pais de primeira viagem. Então nós voltamos para casa e apesar de continuar notando os movimentos diminuindo, eu levei a sério o que aquela enfermeira havia dito para mim. Alguns dias depois, numa certa manhã, eu levantei da cama e percebi que alguma coisa estava muito estranha. Comentei com meu esposo e nós decidimos ir ao hospital. Quando chegamos lá, foram feitos os mesmos exames que haviam feitos nas 2 vezes anteriores, e a gente começou então a perceber que algo estava estranho, porque as enfermeiras simplesmente ficavam caladas. Até que nos levaram a uma sala onde deveria ser feito a ultrassom, e após fazer a ultrassom, a médica se retirou da sala e pediu então que a enfermeira nos notificasse o que estava acontecendo. E a enfermeira então falou que sentia muito, mas que a nossa bebê havia falecido. No momento que você recebe uma notícia como essa, você paralisa, é como se você entra num pesadelo, realmente. Eu olhava para o meu esposo e não sabia realmente o que estava acontecendo. E naquele momento eu senti que uma parte de mim havia morrido. E eu queria que a outra parte morresse também. Nós tínhamos que voltar para casa, porque o parto tinha sido marcado para as 4 da tarde. E quando nós saímos do hospital, o pastor da igreja já vinha correndo à nossa direção, nos deu um grande abraço e nos conduziu para o colégio. E lá nós chegamos, ali nós tivemos que separar algumas roupas que já estavam todas lavadas, todas perfumadas. E nós então tivemos que separar algumas para que ela fosse usar após o parto. E naquele momento meu esposo, ele chorava. Eu acho que eu nunca vi meu esposo chorar e gritar como aquele dia. Depois de algumas horas nós voltamos para o hospital e naquela noite foi feito o parto e o hospital permitiu que nós ficássemos com ela por algum tempo. Nós pudemos tirar fotos, nós pudemos trocar a roupa dela e passar alguns momentos com ela. Depois, diante de algumas dores, eu adormeci. E eu acordei e disse para o meu esposo que eu queria minha bebê. Era como se eu tivesse acordado do pesadelo e iria tê-la
nos meus braços, viva. E meu esposo disse: Dani, você tem certeza que você quer ver? A nossa bebê, ela está morta. Eu disse: não, eu quero. E naquele momento eu orei. Dentro de mim eu acreditei que Deus podia ressuscitá-la. Mas quando meu esposo trouxe, que eu peguei a bebê nos braços, eu me dei conta que a minha bebê havia falecido. Nós voltamos para casa aquele dia sem a nossa bebê nos braços. Apenas com algumas lembranças, algumas fotos, a roupa que ela havia usado. A dor era insuportável. Os amigos nos ajudaram, os professores. Os amigos mais próximos se reuniram e conseguiram pagar a passagem da minha mãe. E foi possível então que a minha mãe estivesse conosco no funeral. Eu acreditei que eu seria forte o suficiente e eu queria de uma certa forma mostrar para minha mãe que ela podia voltar para o Brasil tranquila, que eu iria suportar tudo aquilo. E uma semana depois que a minha mãe retorna ao Brasil, eu simplesmente acordei no dia e não lembrava de mais nada. Eu entrei numa amnésia. Os médicos falaram para o meu esposo que não sabia por quanto tempo. O meu esposo estudando, trabalhando e agora tinha que cuidar de uma esposa que não lembrava de nada. E meu esposo, ele conta para mim que naqueles momentos eu me tornei criança, de 7, 8 anos. Algumas pessoas até falaram para ele: Theo, por que você não manda a Dani de volta ao Brasil? Para que os pais dela possam cuidar dela e você continuar com os seus estudos. Mas eu dou graças a Deus, porque meu esposo é um homem forte, determinado, perseverante e que me ama muito. Ele teve muita paciência e depois de longos 2 anos de muito tratamento, louvado seja Deus, eu recuperei a minha memória aos poucos e depois de mais 1 ano de tratamento, reconhecendo que agora eu estava pronta para realizar aquele sonho que eu tinha de ter uma família, nós então decidimos tentar novamente e Deus nos presenteou com o nosso filho William, depois veio o Rafael e o Benjamin. Hoje eu tenho uma linda família, para a glória e honra do Senhor, 3 filhos lindos, perfeitos. E eu falo para os meus filhos: vocês têm uma irmãzinha, mamãe e papai têm uma filhinha, ela está descansando, mas nós esperamos pelo retorno de Jesus. E o anjo de Deus colocará nos meus braços a minha pequena Ellie.